Hoje estamos celebrando também a ceia do Senhor. Estamos num momento importante, né? Para mim sempre foi um momento importante a ceia, porque justamente ela, como mesmo fala a palavra de Deus, a gente faz isso em memória de Cristo. Memória, é um memorial. O memorial serve para a gente lembrar do que aconteceu, do que foi feito, do que foi realizado. E isso que é Natal, né? Eu gostaria de falar com vocês hoje um pouquinho sobre isso, a perspectiva cristã sobre o nascimento de Jesus, né? Que perspectiva que a gente tem sobre isso? Acho que vocês todos aqui devem ter a mesma perspectiva, que é uma perspectiva cristã, do que significa o Natal, por que existe o Natal, por que comemoramos o Natal, por que o Natal é importante, o que mudou com o Natal. Tá? Então eu queria conversar com vocês hoje e nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da perspectiva, né? Que nada mais é do que isso aqui, são alguns sinônimos, é o ponto de vista. Qual o seu ponto de vista sobre o Natal? Qual a sua interpretação sobre o Natal? Como é que você interpreta o nascimento de Jesus? Como é que você interpreta a manjedoura, né? Ou a concepção, ou a ótica, ou a visão, ou a compreensão que se tem disso? Acredito que essa é, sem dúvida nenhuma, uma das grandes e importantes mensagens que nós precisamos entender sobre o Natal. Então, perspectiva. Qual a sua perspectiva? E eu queria falar com vocês de uma perspectiva, de um exemplo negativo de perspectiva, tá? Que é Eva e Adão. E eu coloquei mesmo assim, Eva e Adão, porque o texto é Eva, depois Adão. Embora Adão tenha sido criado primeiro e depois Eva, mas no exemplo que a gente encontra na Bíblia, primeiro vem Eva, que é uma mudança de perspectiva, uma mudança de conceito, de concepção, de ideia, né? E olha só como que a Bíblia retrata essa perspectiva. Ela diz assim, quando a mulher viu, visão, perspectiva, que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que lhe comeu também. A perspectiva de Adão e Eva, e de Eva e Adão, era a perspectiva que Deus tinha falado. Não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês comerem dela, se você mudar a sua perspectiva, vocês vão morrer. Mas houve aí, na sequência, na narrativa, uma serpente que simboliza o mal, que argumenta em favor de uma perspectiva contrária à de Deus. E foi tão eficaz que a mulher começou a ver o proibido como lícito. Mudou a perspectiva. Mudou a concepção daquele fruto. O fruto não é o fruto para a morte. Não é fruto para a transgressão. Ele é fruto apreciável, ele é agradável, ele é desejável, ele vai dar discernimento. E aí, comeu. E não só comeu, como deu para o Adão, que gentilmente comeu também. Mansamente, sem nenhum questionamento. Né? Porque a ordem de Deus foi dada para quem? Para ele. Ele tinha que dizer não, mas ele foi omisso. Ele se omitiu com relação ao que Deus estava querendo. Então essa é uma mudança, vamos dizer assim, negativa de perspectiva, né? Quase que a gente pode chamar isso de uma conversão ao contrário, né? E você tem, eu peguei isso aqui também, que é muito conhecido, acho que a maioria das pessoas conhecem, uma perspectiva positiva. Vocês lembram de Davi e Golias? Que o Golias
um homem gigante, considerado um gigante, muito bem treinado, experiente em batalha, desafiou sozinho um exército. Se colocou no campo de batalha, olhou para o exército inimigo e disse: tem homem aí? Tem alguém aí que me desafia, que vem aqui lutar comigo? Porque se eu for derrotado, o exército aqui perdeu a guerra. Mas se você for derrotado, vocês perdem a guerra. É muita responsabilidade. Mas o Golias confiava nele, em si. Né? Tinha uma autoestima elevada, tinha uma autoimagem muito positiva de si mesmo, e ele vai para o campo de batalha e ele é realmente uma pessoa que bota medo, que põe medo, que impõe respeito. A Bíblia fala que, vamos calcular aí que o Davi pudesse pesar aí uns 60 quilos, sei lá, ele era pequeno, 70 quilos no máximo. Só a armadura, só o escudo, a lança e o capacete, a espada do Golias, era mais ou menos isso. Né? Eu jamais conseguiria me mover com um peso desse, principalmente numa batalha. Mas olha a perspectiva de Davi na guerra. Ele diz assim: e Davi disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. A perspectiva de Davi é outra. O exército de Israel está tremendo na base. Eles estão tremendo, inclusive o rei. E quando Davi se dispõe a lutar, o que eles dizem? Não, você está louco, perdeu o juízo. Você é um garoto, você é um jovem, você não tem experiência de guerra, você não tem nem armadura, você não tem nem as armas necessárias. E vai enfrentar um gigante desse, e vai enfrentá-lo representando a gente. Mas Davi está numa outra perspectiva. Ele não está vendo um gigante. Ele está vendo uma pessoa que desafiou Deus, o Deus de Israel, o único, certo? Todos que estão aqui saberão, olha que convicção, que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Agora a luta aqui não é comigo. A luta aqui é em outro plano, a luta aqui é em outra perspectiva. A visão que eu estou tendo dessa batalha, a concepção que eu estou fazendo desse momento aqui, é que Deus não precisa de tanque, de canhão, de guerra, de espada, de lança, de diploma, disso ou daquilo. Ele faz do jeito que Ele quer. E Ele livra as pessoas como Ele quer livrar. O foco aqui não é o Davi. O foco aqui é o Senhor dos Exércitos, é Deus, que age em prol do seu povo. Então, aqui você vê também uma perspectiva, né, positiva. Todo mundo tremendo, e o Davizinho, né, o caçula, o pastorzinho de ovelhas, o ruivo, né, talvez com o cabelinho enrolado, poeta, que gostava de escrever salmos, mas que na guerra, gente, segura o homem. Né? A gente conhece o final da história, ele lança a pedra com a funda, bate na fronte do gigante, ele cai, né, como que desmaiado, o Davi corre lá e com a própria espada do Golias, ele vai decapitar, sem dó nem piedade. Né? É meio chocante, mas é uma guerra. E é uma guerra. Bom, isso é perspectiva. Como é que a gente vê? Como é que a gente olha? Como é que a gente enxerga uma situação ou uma pessoa? Né? Então, perspectiva geralmente se refere à maneira como uma pessoa ou uma comunidade religiosa interpreta, é importante isso, interpreta, entende e visualiza questões de natureza espiritual, teológica e moral. Eu estou falando, obviamente, de uma perspectiva religiosa. Então, a minha perspectiva,
a minha maneira de ver, de enxergar, de encarar, de conceber, a minha visão, a minha ótica do Natal precisa estar apoiada nas Escrituras, tá certo? Porque essa é a minha perspectiva. E quando a gente fala de Natal, quando a gente fala de Jesus, na perspectiva contemporânea, quem é Jesus? Né? É uma perspectiva, é uma ótica. Jesus é visto de um jeito, de uma maneira. Como? Importante profeta. Você vai encontrar isso muito em algumas religiões. Jesus é um profeta importante. Né? Alguém que falou, e a gente precisa prestar atenção no que ele falou, porque ele é um profeta. Assim como a gente tem outros profetas, principalmente Maomé. Então, é igual, vamos dizer assim, um sábio ou um guru espiritual. Jesus foi um homem muito sábio. Jesus tem uma capacidade espiritual muito elevada. Ele se desenvolveu espiritualmente. É um mestre espiritual. É um mestre místico iluminado. Há muitas coisas, eu estou colocando isso aqui, mas você inclusive vai ver Jesus como o maior psicólogo do mundo, Jesus como o maior coaching administrador, Jesus como aquele que pode te dar sabedoria para ganhar dinheiro, né? Finanças, por aí vai. São várias as perspectivas sobre Jesus. Então, o Natal é um Natal um pouco confuso às vezes. O Natal... Por isso que Jesus não está mais lá na manjedoura, Jesus não está mais lá no cartão, Jesus não está mais lá presente no dia a dia das festividades natalinas, porque Jesus não é mais visto da perspectiva que ele precisa ser visto e da importância que ele tem. E aí você vai entender o que Jesus disse em Marcos 1,15. Olha o que ele diz. A primeira mensagem de Jesus... Depois que ele passa pela tentação, aliás, ele vai para o batismo, ele é batizado, depois ele vai para o deserto ser tentado, e depois ele começa o ministério dele, no livro de Marcos, no Evangelho segundo Marcos, falando justamente esse texto. O tempo é chegado. Dizia ele, Jesus, o tempo é chegado. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creio nas boas novas. Eu gostaria de enfatizar esse texto aqui na perspectiva cristã, por quê? Porque arrependimento, muitas vezes ele é entendido hoje como assim, arrependimento de um vício, de um mau hábito, arrependimento assim, eu estou arrependido, porque eu devia ter comprado esse carro que estava barato, não comprei, me arrependo. Me arrependo porque eu devia ter feito esse negócio, deixei passar e podia ter ganho dinheiro com isso, não ganhei. Né? Me arrependo porque falei alguma coisa que eu não deveria falar. Me arrependo de um monte de coisa, a gente fala de arrependimento. Me arrependo disso, me arrependo daquilo, me arrependo de assim, me arrependo de assado, me arrependo porque, sei lá, um monte de coisa. Mas eu gostaria de enfatizar para você que arrependimento, na perspectiva de Jesus, tem a ver com mudança de perspectiva. Jesus está chamando a atenção para si mesmo, ele está dizendo, ei, o reino chegou, o reino está aqui, olhem para mim com uma perspectiva de rei, com uma perspectiva de quem de fato eu sou. Porque quando eu cheguei aqui, o reino chegou comigo. Eu inauguro o reino. Então, vai muito mais, o arrependimento vai muito mais do que a pessoa dizer, me arrependo de ter comido torresmo demais. Me arrependo nesse Natal porque, olha, gente do céu, enfiei o pé na jaca aqui eu vi aquele coisa toda, e aí eu me arrependo. Nossa, estava quase chegando no meu peso, agora foi tudo, né? Não é esse tipo de evangelho. Arrependimento é profundamente relacionado como você vê Jesus. A sua concepção de Jesus, o seu conceito de Jesus. Ele não é um mestre, um profeta somente, ele não é um psicólogo, ele não é
o homem, a pessoa que vai dar conforto, que vai dar... falar coisas sábias e importantes. É muito mais que isso. Como a gente cantou aqui, é o Emanuel. É Deus conosco. Não é pouca coisa. É o que João vai falar em João capítulo 1. Né? O verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. Aquele que criou todas as coisas por meio da palavra, ele se torna criatura. Ele entra no tempo. Ele está aqui presente agora. Ele é o Emanuel. Então, qual é o problema que a gente vai ver no Evangelho com relação a Jesus? Qual a dificuldade que as pessoas expressam com relação a Jesus? É não entender quem ele é. É não compreender a pessoa dele. Inclusive os discípulos vão demorar um pouquinho para entender completamente quem é Jesus. Eles têm uma fé, mas ainda é uma fé que precisa ser peneirada. Tem muita palha nessa fé, precisa ser uma fé mais consistente. Isso vai acontecer quando eles vão se encontrar com Cristo vivo, ressurreto. Aí sim, aí eles vão entender, realmente esse é o Rei. Porque venceu a morte, venceu o pecado, venceu o inferno, venceu tudo. Como homem, venceu tudo para que ele pudesse ser o nosso Rei, o nosso Redentor. Então, essa é a perspectiva do Natal. Quando Jesus fala, arrependam-se, ele está querendo dizer, parem de olhar para mim, parem de me avaliar do jeito que vocês estão acostumados. Porque tem um jeito novo agora. Eu sou o Rei. Cheguei e essa é uma boa notícia para vocês. Então, uma perspectiva cristã sobre o nascimento de Jesus exige reconhecê-lo como Rei e Senhor sobre tudo e sobre todos. Eu já falei aqui isso. Há um evangelho que é pregado que enfatiza grandemente o Jesus Salvador. Mas e o Jesus Senhor? Que o Carlos falou. O Jesus que é meu mestre e eu sou discípulo. Que eu sigo ele, porque quando ele diz que ele é rei, significa que eu não sou. Quem está no trono é ele, não sou eu. Quem manda é ele, não eu. Essa é a dificuldade que hoje as pessoas têm com Jesus, porque eles querem um Jesus que salva, que cura, que liberta, que dá prosperidade, um Jesus que cura traumas, que restaura casamento, mas para por aí. Não vem mandar na minha vida não, porque na minha vida... E não vem dizer que eu tenho que mudar de perspectiva, porque eu já tenho a minha. A grande dificuldade com as pessoas que conviviam com Jesus é dizer, quem é esse? Quem é ele? Quem que deu autoridade para ele falar do jeito que ele fala? Quem que deu autoridade para ele curar do jeito que ele cura, expulsar demônios do jeito que ele faz? Quem foi que deu a ele essa capacidade e essa condição? Eles estavam avaliando Jesus de uma perspectiva. E aí qual que é a resposta? Ele é o filho de Maria. E parece que é de José, não sei. Porque a Maria apareceu grávida aqui e não sei. Mas o José falou que é filho dele. Era isso que eles falavam. Ele não é de Nazaré? A gente não conhece o pai dele, a mãe dele, e os irmãos dele e as irmãs também. E agora ele está dizendo que veio do céu? Esse homem não tem... Né? Quem é esse Jesus? Mas ele cura, mas ele expulsa demônios. Claro que ele faz isso. Ele está possuído por Beelzebul. É uma perspectiva. É uma perspectiva para dar uma resposta. Porque se eu não der essa resposta, eu tenho que mudar a minha perspectiva. Então eu falo que ele é quem eu acho que ele é. Mas a Bíblia não diz isso. E é verdade que um dia, Paulo disse isso, todo joelho se dobrará. E toda língua, que ele é o quê? Ele é Senhor. Não Salvador, hein? Senhor. Senhor.
Pode não falar hoje, mas vai falar um dia. Porque ele é. E todo o poder está sobre ele. Então, falar do Natal é falar de um rei que chegou com todo o poder. E que é ele que governa, e que é ele que está no trono, e que é ele que dirige o tempo, ele dirige a história, ele dirige a igreja, ele dirige a revelação que vai chegar no ponto que tem que chegar, porque ele está no controle de todas as coisas. Amém? Então, falar de Natal, de uma perspectiva cristã, né, é falar sobre o nascimento de Jesus, né? Então, uma perspectiva cristã sobre o Natal, sobre o nascimento de Jesus, sempre reconhece o Natal como uma boa notícia para a humanidade. Isso é evangelho, como a gente já falou aqui. Então, qual que é o evangelho? O evangelho é: o rei chegou. O rei já veio. O reino já foi inaugurado. O reino está aqui entre nós. O reino está acontecendo hoje. E vai acontecer amanhã e depois de amanhã. E tem acontecido esses milênios todos porque tem um rei no controle das coisas. E participar do reino é a coisa mais importante que existe. Por isso é uma boa notícia. Paulo, ele vai dizer assim, que nós fomos transportados do reino das trevas para o reino do Filho amado de Deus. Se você não está no reino, pode ser quem for, pode ser o que for, pode falar o que quiser, tem que estar no reino. E para estar no reino, só vai conseguir entrar no reino se for transportado. E quem faz isso é o Espírito Santo. Entende? Então, assim, eu posso ter uma perspectiva de Jesus, mas se essa perspectiva não me levar a reconhecê-lo como Senhor, a me curvar diante dele e aceitar o reino dele, o que adianta? Biblicamente falando, eu não estou comemorando o Natal. Estou comemorando uma festa, né? Mas não é o Natal. E tem mais um aqui. Uma perspectiva cristã sobre o nascimento de Jesus resulta em glórias a Deus por seu amor e compaixão. Quem vê Jesus, quem encontra Jesus, numa perspectiva bíblica e reconhece que ele é rei, e mais que rei, ele me ama e tem compaixão, e me quer do lado dele, e me quer no reino dele, e cuida de mim, e me perdoa muitas vezes, eu só posso dar glórias a Deus. Foi isso que os anjos cantaram, né? Glória a Deus nas alturas. Glória a Ele. Porque o reino chegou, porque o rei já veio. Porque aquele menino na manjedoura é o rei. E ele vai reinar. Né? E nós reinaremos com ele. A Bíblia fala sobre isso. Certo? Então é um Deus de amor e de compaixão. E aí, Marcos continua dizendo assim, ó. Eles, os discípulos, saíram e pregaram ao povo que se arrependesse. É isso que eles tinham que fazer. Jesus disse assim, arrependam-se, eu sou o rei, o reino chegou. Agora vocês vão e anunciam para as pessoas, para elas também se arrependerem, porque o rei chegou. Então, arrependimento tem a ver com mudança de perspectiva sobre Jesus. Olha, vocês estão achando que Jesus é assim, Jesus é desse jeito, mas eu quero dizer para vocês, a gente convive com Ele, a gente vive com Ele, a gente caminha com Ele, a gente vê Ele falar, a gente vê Ele ensinar, escuta os ensinos dEle, a gente ouve o que Ele tem para dizer, a gente vê como ele trata as pessoas, a gente vê como Ele tem poder para fazer as coisas, a gente fica admirado. Teve uma vez que a gente estava no barco com Ele, a gente achou que ia afundar, e Ele disse... Calma, aquieta mar, aquieta vento. Gente, parou tudo. A gente ficou dizendo, quem é esse que até o mar, o vento lhe obedece? A perspectiva foi mudando. Será que o Cristo que a gente segue é pequeno ou é grande? É poderoso ou não? Por que às vezes a gente sente tanto medo? Por que às vezes a gente não está que nem Davi olhando para o gigante dizendo assim, ó, peraí, agora você desafiou o Deus dos exércitos, Ele está comigo. Às vezes a gente precisa tomar posse dessa palavra. Na perspectiva, muitas vezes, que a gente está tão influenciado pelas coisas daqui, que a gente vai
vai ficando tão absorvido por essas coisas, e essas coisas vão ficando tão grandes, e de repente a gente não está nem enxergando o quanto Deus é grande, o quanto Ele pode fazer, o quanto Ele pode agir, de que maneira que Ele pode resolver, como que Ele pode trazer a libertação, como Ele pode trazer a bênção, como Ele pode mudar as circunstâncias. Eu gosto daquele texto do centurião que disse para Jesus, cura o meu servo. E Jesus disse, eu vou lá na sua casa curar o seu servo. Ele falou, não precisa ir lá em casa. Nem precisa ir lá em casa, Senhor, porque eu sei o que é ter autoridade. Eu falo para o meu servo, vai, ele vai. Eu falo, vem, ele vem. Então, se o Senhor falar uma palavra aqui, o meu servo vai ser curado. Olha. E a Bíblia diz que Jesus disse assim, uau, em Israel não encontrei fé desse jeito. Então, às vezes a gente está comemorando o Natal como mais um Natal. Mas a gente está parando mesmo para ver a dimensão que é o Natal. A grandiosidade que é o Natal. O quanto que isso mudou a história, mudou tudo e vai mudar ainda mais quando Jesus voltar. Porque Ele vem como rei. Ele vem como rei. Né? E a nossa missão é qual? Uma perspectiva cristã sobre o nascimento de Jesus resulta em anunciar as boas notícias sobre o Rei Jesus. Então não é anunciar condenação. Não é anunciar acusação. Não é anunciar terror. Né? É anunciar boa notícia. É anunciar boas novas. É dizer para a pessoa assim, você sabe que existe um rei? Que está governando? Que tem um reino? E que quer você dentro desse reino? E que se você fizer parte desse reino dele, você nunca mais vai morrer? Você nunca vai ser derrotado? Você nunca vai terminar a sua vida em destruição? Porque ele promete vida eterna, perdão eterno, ele promete comunhão eterna, amor eterno. Você sabe disso. Então, evangelho é boa notícia. Tá? E é muito mais do que você ter uma casa e um carro. É você ter a companhia do rei. Para pensar o que significa a Bíblia dizer que você é co-herdeiro de Cristo. Somos herdeiros, filhos, e co-herdeiro com Cristo. Porque nós somos adotados na família e agora temos a mesma herança que Ele vai repartir com a gente. Eu não sei o que é isso. Aí você entende Paulo dizendo assim, olha gente, depois que eu conheci a Cristo, a glória dele, a beleza dele, a majestade dele, eu considero todas as outras coisas como esterco, por causa de Cristo. E Paulo tinha posição, tinha status. Paulo tinha futuro. Dentro do judaísmo ele seria com certeza um grande rabino. E ele preferiu o quê? Ser perseguido pela igreja. A mesma coisa vai dizer com Moisés. Quando Hebreus diz, Moisés, sendo filho da filha de Faraó, escolheu ser um peregrino, caminhar no deserto, do que viver no palácio do Faraó. Por quê? Porque ele estava olhando uma perspectiva mais longe, aquela cidade, aquele lugar que Deus preparou. Que aquilo lá é palha, é feno, é esterco. Então, fica para nós essa mensagem de Natal. Né? Natal, a gente precisa de vez em quando ajustar a nossa perspectiva. Né? Ajustar para não ficar meio embaçado as coisas. A gente tem que botar o óculos direito, senão, peraí, eu não posso perder isso aqui, ó. Isso aqui é importante. Amém? E é com esse sentimento de gratidão, com esse sentimento de perspectiva que Deus nos dá, com essa perspectiva que a gente vai agora participar da ceia. Né?
É óbvio que quando você olha para cá, você vai ver pão e um cálice de suco de uva. Só isso? Depende, né? A perspectiva que você olha para isso. Se você olhar com a perspectiva cristã, bíblica, isso aqui é uma preciosidade muito grande. Essa mesa é de plástico, né? Mas agora ela é a mesa de Cristo. E que nós somos convidados para vir aqui e dizer assim, come comigo, como eu já preguei aqui, até o dia que eu vou beber com vocês de novo no reino do meu Pai. Né? Amém? Então eu vou pedir aqui para o Carlos ajudar aqui, Carlos. E eu vou pedir para Maria Helena, que está aqui também, mano. Você veio visitar, mas... Mãe e filho, olha que alegria, né? Pode distribuir. É um privilégio. É, um privilégio. Você pode segurar aí os elementos, você pode orar, você pode agradecer. Se você tem um pedido especial, esse é um momento também. Você está na mesa, a refeição com Cristo. Né? Querido Pai, queremos te agradecer, porque um dia, de uma forma tão especial, o Senhor mudou a nossa perspectiva sobre Jesus. Já não olhamos Jesus como uma figura comum, um mestre, um filósofo, um psicólogo, um terapeuta, um religioso, um profeta maravilhoso, um guru. Podemos hoje olhar para Jesus e crer nele como rei, o único rei. O rei que veio para inaugurar o reino, e o reino já está entre nós. E é um privilégio, Pai, tremendo, participar do teu reino. Entrar nesse reino, que só é possível porque a gente nasce de novo. Só é possível porque a gente tem agora uma nova perspectiva, uma nova visão, a gente está tendo agora uma nova ótica de tudo isso. E isso é formado em nós pelo Teu Espírito e por meio da Tua Palavra, Senhor. E nós queremos nesse momento participar da ceia, do cálice, do pão, na perspectiva que nós estamos fazendo isso em memória de Cristo, o Cristo ressurreto, o Cristo que virá como Rei, como leão da tribo de Judá, aquele que virá com grande poder e grande glória, rodeado dos seus anjos, para colocar fim nessa era má, perversa, para colocar fim em toda maldade, em todo mal, para colocar fim em tudo aquilo que faz sofrer, em tudo aquilo que faz chorar, em tudo aquilo que faz entristecer, para nos dar e nos levar para um novo céu e uma nova terra. E Pai, nós queremos também pedir agora que o Senhor também nos encha com Teu Espírito. Um espírito de ousadia, um espírito de coragem, um espírito para encarar os desafios na perspectiva de Cristo, o Rei vencedor. E também para que a gente possa anunciar a boa notícia de que o Rei chegou. O Rei chegou trazendo um presente gracioso, um presente que é o perdão dos pecados, o presente que é a vida eterna, o presente que é a libertação da escravidão do mal, o presente que é iluminar a nossa vida para a gente enxergar o caminho. A gente não anda mais nas trevas, Senhor. Quero Te glorificar por isso, Pai. Queremos Te louvar e Te agradecer por isso. E receba agora, Senhor, o nosso gesto aqui de comer e beber, reconhecendo a Tua glória, o Teu poder, a Tua majestade, e reconhecendo e dizendo, Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor.